Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo de número 7. Nós vamos ler alguns versículos da palavra. Amém? Daniel 7, irmãos. Nós vamos ler Daniel 7. Daniel 7, do 1 até o 6. Primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visão da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e quatro animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi dado o domínio. Versículo 7 para encerrar. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres, algumas Bíblias está escrito pontas. Amém? Pode se assentar, pode passar o primeiro slide aí, deixando. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 7 de Daniel, aonde Daniel ele nos traz uma visão. A visão dos 4 animais. O que é que nós vamos aprender sobre isso? Primeiro, aprender sobre os 4 grandes impérios mundiais. Segundo, decifrar suas características e significados. Terceiro, suas influências espirituais, sua importância dentro das profecias bíblicas. Quarto, detectar e informar sobre a chegada do anticristo. Sobre a chegada do anticristo. Amém? Passa mais um aí para nós. Manda mais um. Depois vai mandar para mim. Vai. Então está lá o texto que nós lemos, Daniel 7, do 1 ao 3. Primeira coisa, irmãos, Daniel ele tem o quê? Uma visão e uma revelação. Então ele tem uma visão, ele vai dormir, ele tem um sonho, e esse sonho é uma revelação, é uma visão. Então ele vai enxergar algo que vai mostrar para ele o que? Um símbolo ou um simbolismo
algo que está ali, mas que traz para nós um outro significado. A expressão mar que entra ali, aonde ele vê os animais, ela faz referência, irmão, quando a Bíblia fala mar grande ou superfície do mar, traz referência das nações, terra e mundo. Ou seja, é como se Daniel tivesse visto esses 4 animais em pé no globo terrestre. Você veja que é tão interessante isso, que o planeta Terra, ele constitui-se na sua maioridade, na sua totalidade maior, de água. Então quando Daniel tem a visão, como outros profetas têm a visão e fala que foi visto acima, ou em cima, ou diante do mar, é porque eles estão tendo uma visão sobre algo que está sobre a terra, sobre as nações, sobre o planeta. Não é nada no céu, não é nada fora do planeta, é algo aqui, onde nós estamos. Os 4 animais têm o mesmo paralelo com a visão de Nabucodonosor da grande estátua. Nós falamos disso em Daniel 2:1, sobre a grande estátua. Quem lembra aqui da grande estátua? Então, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, não é isso? Nós falamos disso. A estátua, cada parte da estátua, ela representa um mineral, e cada mineral e cada parte representa um grande império. Pode passar mais um slide. O primeiro animal que ele vê, Daniel capítulo 7, o versículo de número 4 diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi dado um coração de homem. O primeiro animal é um leão com asas. O primeiro animal é o que nós chamamos de leão alado, ou leão com asas. Veja que o texto é claro em dizer que não é um leão com asa de galinha, não é um leão com asa de urubu, podia ser. Não é um leão com asa de pardal, é um leão com asas de... Aqui traz alusão de 2 animais. Primeiro é o leão, que é o símbolo do rei dos animais, o rei da floresta, da savana. E o segundo é a asa de águia, que é considerado o maior voo de um pássaro, é o da águia, né? Traz alusão das grandezas que a águia contempla quando ela sobe às alturas. Ou seja, é uma junção de 2 animais: o rei da terra e o rei dos céus. O primeiro animal é o leão com asas de águia, que representa o símbolo do primeiro grande império chamado Babilônia. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a águia, o rei dos céus, o leão, o rei da terra. A Bíblia fala sobre a Babilônia. A Babilônia foi o primeiro grande império. Nós sabemos disso, mas o que é interessante nós vemos ali, que quando descreve o texto, Daniel mostra algo que aconteceu com aquele leão. O leão, foram arrancadas as suas asas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi dado um coração de homem. Se você ler o capítulo 4 de Daniel,
Nós vemos aquilo que aconteceu, voltando no capítulo 4 de Daniel. Nós vemos como Deus vai abater Nabucodonosor. Deus abate Nabucodonosor e ele vai viver como animal, comendo e pastando como um boi. Nós vemos que ele perde o seu reino, porque, como dizem por aí, um espírito de loucura entra em Nabucodonosor. E aí a Bíblia fala que ele passa um período vivendo entre os animais. Então, quando Daniel tem a visão do capítulo 7, ele fala rapidamente sobre isso, sobre as asas que foram arrancadas do leão, e depois esse mesmo animal é colocado em pé e é dado um coração para ele de homem. Fala de quando Deus abate Nabucodonosor, e Deus em seguida, passando o tempo, quando ele reconhece Deus como Deus Supremo, Criador, nós vemos que Deus levanta ele novamente e torna ele como um homem novamente. E aí ele deixa de pastar como boi, e ele então passa a viver como o rei novamente. Aleluia. O primeiro grande império é a Babilônia. 17:5, perdão. Apocalipse 17:5. Apocalipse 17, já estava marcado e eu desmarquei. Apocalipse 17:5. Está escrito assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. A Babilônia, ela é usada em Apocalipse 17:5 como um símbolo de prostituição e abominação. Então, o primeiro grande império, ele é a Babilônia, que é o símbolo de prostituição. É isso? Prostituição, Apocalipse 17:5. E prostituição, e a Bíblia diz assim ainda mais. Veja bem o que dá-nos a entender. Quando nós íamos na Babilônia, andando pela cidade, tinha algo em comum na Babilônia. O que era em comum que você avistasse na cidade? Era um símbolo. Na Babilônia era comum você ver leões na arquitetura, nas fachadas, nos prédios, nas entradas da cidade, leões com asas de águia e rosto de homens. Então, o leão com asas de águia e rosto de homem é um símbolo da Babilônia. Com isso nós entendemos que o leão com asas de águia é a Babilônia, símbolo de prostituição e abominação. Prostituição moral, prostituição espiritual e prostituição pessoal. 3 níveis de prostituição e apostasia. Apostasia moral, espiritual e pessoal. Aleluia. A Babilônia é símbolo do paganismo, de nações que não acreditam em Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, Daniel tem um sonho ou a visão, quem está entendendo? Do primeiro grande império que representa prostituição espiritual, prostituição pessoal e prostituição moral. Aleluia. E nós vivemos hoje sobre esta influência. Tanta prostituição que nós vemos, é tanta abominação que nós encontramos nos dias de hoje, tanto na esfera espiritual, moral e pessoal. Moral, porque a sociedade se prostitui com facilidade.
não só na religião, mas nós vemos hoje como a prostituição é cultuada. As pessoas cultuam a prostituição, pastor. Elas adoram a prostituição. A sociedade perdeu a moral, porque aceita tudo que é abominável. Nós vemos as pessoas hoje, relações ilícitas, homossexualismo, são prostituições morais. O povo, no contexto geral, tem perdido a moral espiritual, porque muitos se venderam, já não adoram mais a Cristo, porque decidiram seguir os seus caminhos, se prostituindo atrás de prazeres desse mundo. Pessoal, porque tem muitas pessoas que, ao invés de continuarem servindo a Jesus, preferiram se vender por pratos, manjares, e se contaminaram com as coisas desse mundo. Coloca o segundo slide, o segundo império. O segundo império é o Medo-Persa. E diz assim, Daniel 7,5: continuei olhando, eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, ao qual se levantando de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi dito assim: levanta-te e devora muita carne. O segundo animal representa o império Medo-Persa. Os persas viveram oprimidos pelos Medos há muito tempo, mas eles conseguiram vencer o império Medo e dominaram o império, se tornando assim um império chamado Medo-Persa. A posição elevada das 3 costelas na boca do urso. Veja que o urso ele tem 3 costelas na boca. Quando Daniel vê o urso, a imagem do urso é um urso que está devorando 3 costelas. Se fosse assado ainda estaria bom, né? Mas ele estava com 3 costelas. As 3 costelas do Império Medo-Persa representam as 3 maiores vitórias que o Império Medo-Persa teve. A primeira vitória do Império Medo-Persa foi sobre a Lídia, 546 a.C. A segunda foi quando o Medo-Persa dominaram os babilônicos, 539 a.C. E o terceiro foi o Egito, 525 a.C. As 3 costelas representam as suas 3 maiores vitórias: Lídia, Babilônia e Egito. A Bíblia fala também sobre um rei chamado Ciro, ou imperador Ciro. Esse era o rei persa. O interessante do Ciro é que Ciro, ele gostava e pedia para as pessoas chamar ele de Ciro, o rei do mundo. Todo lugar que ele ia, ele falava assim: vocês me chamam de Ciro, mas vocês saibam que eu sou Ciro, o rei do mundo. Aleluia. Nós sabemos que a Rússia tem um símbolo de animal chamado o urso também, aonde o sistema comunista socialista, que vem há muito, mas muito tempo, começou um pouco antes do grande conquistador, do grande governante russo Stalin. E nós vemos como a Rússia, que também é o símbolo do urso, ele tenta dominar o mundo, tenta manter o mundo ali, cativo. Qualquer um que tenta se levantar contra a Rússia, que também é o símbolo do urso, eles falam que nós vamos para a guerra, nós vamos entrar contra. Ciro tinha na sua cabeça que ele era o rei do mundo. A religião dos Medo-Persas baseava-se simples na religião dele. Eles acreditavam em 2 deuses. O primeiro Deus era o Deus do bem, e o segundo Deus era o Deus do mal.
Eles acreditavam que haviam essas duas entidades, o Deus do bem e o Deus do mal, e que ambos estavam ali para ser adorado. Eles cultuavam um Deus que tinha por nome e significado o Deus do bem, e adoravam um Deus que tinha o significado o Deus do mal. O urso que devora a costela, o Império Medo-Persa, o símbolo do Império Russo, comunismo, socialismo, aqueles que se acham donos do mundo. Ciro fazia as pessoas aceitar, entender que ele sim era o rei do mundo. Veja que audácia, né, irmão? A pessoa achar que é o rei do mundo só porque tem um império, né? Nesses dias o Império Medo-Persa era o maior império, né? O primeiro Babilônia, depois Medo-Persa. Só porque o seu império era muito grande, então ele acreditava que ele era o rei do mundo. Nós olhamos em Daniel capítulo 10, versículo de número 17. Quando Daniel vai orar, a Bíblia, eu vou abrir em Daniel capítulo 10, versículo de número 17. Versículo de número 13. Mas o Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Daniel estava orando. Quando Daniel começou a orar, uma entidade espiritual, um demônio, um principado, uma potestade que tinha um nome, irmão, olha o nome da potestade: príncipe do rei da Pérsia. Olha que coisa. Daniel passa a orar, buscar a presença de Deus, quando ele tem uma luta espiritual com uma potestade, um principado chamado príncipe do rei dos persas. E a Bíblia diz que ele esperava uma resposta de Deus, mas essa potestade ficou na sua frente. Mas Deus enviou o arcanjo Miguel, que o derrotou, e assim pôde então chegar a resposta de Deus para Daniel. Trazendo para os dias de hoje, o Império Medo-Persa tem uma influência muito grande em oposições na esfera espiritual. Porque às vezes a igreja não avança, porque às vezes a igreja não progride, porque a igreja está batendo de frente com potestades, principados, dominadores desse século presente. A igreja não está batendo com demônios pequenos, a igreja não está batendo com espíritos imundos, a igreja não bate contra diabinhos. Nós não podemos falar assim, né? Diabinhos. A igreja luta contra potestades, principados, altas hierarquias do mundo espiritual, não do lado de Cristo, mas do lado do maligno. O Império Medo-Persa é trazido como uma tipologia demoníaca que luta na esfera espiritual para barrar aquilo que a igreja vai receber. E todas as vezes, irmão, que a igreja está perto de receber, e o povo começa a orar, e o povo começa a se santificar, as potestades, principados, atuantes, barram a vitória da igreja, se colocam na frente. Sobre cada cidade, estado ou país existem demônios, líderes de milhares de demônios, que são as grandes potestades e principados.
Sobre cada região existem potestades e principados gigantescos com alto grau de força e periculosidade, que não sai da nossa frente apenas se nós viermos no culto, que não sai da nossa reta simplesmente pelos nossos paletó e gravata, mas ele sai quando a igreja se une em jejum e oração. Aleluia. Orando, vigiando em todo o tempo, com súplicas, ações de graça. Nós estamos guerreando contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, irmãos. Se nós pudéssemos contemplar o poder de fogo do inimigo, nós levaríamos mais a sério vir para a igreja. Nós combatemos contra demônios gigantescos. O Império Medo-Persa se tornou grande, ao ponto do seu maior governante, interessante isso, o seu maior governante, aleluia, achar que ele é tão grande, irmãos, aleluia, que ninguém na terra é maior que ele. E não é assim Satanás? Satanás não se acha tão grande, irmão, tão forte, que ele até pensou um dia que ele era maior que Deus. O Império Medo-Persa é o império do rei Ciro, o império das potestades, principados, de lutas, batalhas travadas espiritual. Passa para nós. Terceiro império, irmão, grego. Depois disso eu continuei olhando, este outro semelhante ao leopardo, tinha 4 asas de ave nas costas, tinha este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. O leopardo com 4 cabeças e 4. Imagine, irmão, veja bem que coisa louca. Você vê um leopardo, quem já viu um leopardo aqui? Leopardo. Aí ele tem 4 cabeças e ele tem mais 4. É o império grego. 4 asas, 4 cabeças. A velocidade. O leopardo é considerado um dos animais, um dos felinos mais rápidos do mundo. Leopardo correndo. Pastor? É veloz. Agora imagina ele com asas, terra. A velocidade que ele não é. Ele é veloz. E assim foi, irmão. Alexandre o grande conquistador grego, venceu e dominou quase o mundo antigo inteiro rapidamente. Engraçado é que Alexandre o Grande, ele morreu aos 33 anos de idade. Mas aos 33 anos de idade, nenhum outro governante do mundo, de uma nação, conseguiu tomar tão rápido outras nações. Quando Alexandre o Grande ia, meu irmão, vagabundo até ia, já disse, está vindo aí. Tomava. Pastor, não tinha para ninguém. Rapidinho, quando você pensava assim, vamos nos proteger, já estava lá o Império Grego tomando. Teve impérios, irmãos, que não tiveram tempo de se preparar para a chegada de Alexandre o Grande. Quando eles ouviram falar que Alexandre o Grande estava lá, ele já estava aqui, já tomando tudo. O leopardo com 4 asas, 4 cabeças. Irmãos, o leopardo com 4 asas, 4 cabeças. O império durou de 365 a 323 a.C. Durou muito pouco se nós levarmos em consideração. Mas ele morreu aos 33 anos de idade. Quando Alexandre o Grande morre, o seu império é dividido em 4 partes. Daí então são as 4 cabeças e as 4 asas. Quando ele morre, seus generais dividem o império em 4 partes. Lisimaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu eram o nome dos generais
de Alexandre o Grande. Após a sua morte, dividiram o império em 4 partes. Quando nós olhamos para os gregos, fica para nós a interessante colocação: nunca se houve antes, e sim nos tempos dos gregos, que até hoje temos influência, as suas filosofias, a sua modernidade científica era tão rápida, os avanços tecnológicos que os gregos tinham. Veja bem, a maioria dos sistemas de esgotos foram criados na Grécia Antiga. Vieram ideias do Egito para a Grécia, e na Grécia foram aprimorados os sistemas de engenharia civil, militar, ciências e filosofias. Nós estamos hoje sendo bombardeados por ciências rapidamente. Você compra um celular com Android 20, daqui a pouco você fecha os olhos, o celular já está no Android 25. Você compra um carro que anda assim, daqui a 2 dias sai outro que anda 10 vezes mais. A rapidez das filosofias estas que quem está lembrado há provavelmente 20, 30 anos atrás, que tinham muitos tabus. Havia os assuntos que não eram conversados dentro de casa, os mais velhos sabem. Havia assuntos que eram tabus para o pai e a mãe tratar com os filhos. Mas hoje as coisas são muito rápidas. As crianças nascem sabendo mexer em aparelhos smartphones de uma maneira que nem os adultos sabem mexer. O avanço científico é muito rápido. A ciência está se modernizando rapidamente. Quando nós ouvimos falar de uma doença, irmãos, se o coronavírus fosse no século 17, por exemplo, o planeta tinha sido extinguido da Terra, o ser humano. Naquela idade, na Idade Média, século 17 para trás, nós olhamos que uma simples gripe matava milhões de pessoas. E hoje um vírus mortal começou em um ano e por volta de 2 anos mais ou menos já está quase sendo erradicado. Se fosse no século 17 para trás, irmãos, ninguém sabia nem a resposta daquilo ali. Quando nós olhamos o avanço da ciência, as filosofias, a ciência, tecnologia, filosofia, as crianças estão aprendendo coisas que elas deveriam aprender somente quando fossem maiores. É essa influência que nós estamos vivendo, a influência do leopardo com asas e 4 cabeças. O avanço rápido, doutrinas rápidas, filosofias rápidas, ciências rápidas, e nós estamos sendo bombardeados por ataques rápidos. Hoje nós estamos aqui falando certos assuntos e amanhã já virão assuntos mais avançados rapidamente. Coisas que você pensava que você só ia vir daqui a 20 anos, hoje você está vendo coisas e em 5 meses você vê a mudança direta de filosofias, tecnologias e ciências. Pode passar, Luciano. O 4º animal romano. Depois disso continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, guarde bem, espantoso e muito forte, que tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia pedaços e pisava os pés e sobejara, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Daniel olha e vê um animal. Nós chamamos esse animal de besta, irmão, porque não é definido a característica do animal. Um animal forte com dentes grandes de ferro. Um animal que tinha 10 chifres sobre a sua cabeça. Veja bem, ó, dente de ferro, 10 chifres. Ali, ó, quem gostou da imagem daquele ali, ó, olha lá, tipo aquilo ali, olha lá, bonito que dói.
Aleluia. Esse animal é o símbolo do Império Romano. A besta de dente de ferro e 10 chifres. Os 10 chifres, irmãos, representam 10 reis ou 10 nações. Essa profecia de Daniel capítulo 7, no versículo de número 7, ela fala sobre um futuro presente de Roma como um grande império. Roma nunca mais se levantou como um grande império. Roma foi destruído como um grande império. Roma já não é mais um grande império. Nos tempos que Daniel profetizou, no seu futuro mais próximo, Roma se tornou um grande império. Dominou os gregos. O concominado de 10 nações ou 10 reis, 10 aliados. Roma é o animal que tem dentes de ferro e 10 chifres. Roma como império mostrou força, poder, mas hoje não mostra mais. Aleluia. Começou o Império Romano em 67 a.C., mas Roma já não é mais um grande império. Quem aqui ouviu falar hoje do Império Romano? Ninguém. Não é mais um grande império. Passou. O quarto animal representa o Império Romano no auge do seu poder. Quando nós olhamos para a Bíblia nos dias de Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles vivem no tempo onde Roma é o maior império da terra. Nós vemos o que Roma era capaz nos dias de Jesus. Nós vemos todos os imperadores que Roma teve. Nós vemos a grande perseguição dos 300 anos sobre a igreja, aonde os romanos massacraram, exterminaram e acabaram com a maioria dos crentes daquela época. Foi o Império Romano que promoveu a caça às bruxas, a noite de São Bartolomeu, aonde muitos protestantes morreram queimados na fogueira, alguns acusados de bruxaria, de magia negra, somente porque professavam uma fé verdadeira e diferente. Nós olhamos para o Império Romano, nos faz lembrar dos coliseus, nos faz lembrar da perseguição, e também lá na frente nos faz lembrar da religião, que até nos dias de hoje tem nos influenciado. Quantos países não são católicos? Quantos países do mundo não são católicos? Roma, como um grande império, impôs a religião para muitos países, dominou muitas nações e implantou a sua religião. A sua religião que antes não era a sua religião, mas que quando viu que não conseguia parar o cristianismo, adota o cristianismo como alavanca para o crescimento. Roma só vai ser grande quando adota o cristianismo e cria sua própria religião, o que nós chamamos do catolicismo apostólico romano. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o poder que Roma tinha. Hoje, Roma não passa apenas de um país pequeno chamado Vaticano. Veja só, hoje Roma é um país dentro de um país. País pequeno, acho que não dá nem o Rio Branco, a área continental aqui, chamado Vaticano. É um país dentro de um país. Foi reduzido a isso. Os romanos perderam seu império para os bárbaros. Os bárbaros venceram os romanos. Não se tornaram o quinto maior império, mas conseguiram vencer a força de Roma. Mas o que é interessante falar da besta de Apocalipse, de Daniel capítulo 7, versículo de número 7, que é o Império Romano, é que Daniel fala sobre esta besta, mas em Apocalipse também fala de algo parecido, que é a mesma besta, só que com características diferentes. Pode passar o slide. Você pode abrir a Bíblia em Apocalipse, e aqui é onde nós vamos trabalhar mais, é na última besta, que é o mais importante. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1
e 2. Os 4 animais de Daniel, capítulo 7. Apocalipse 13, 1 e 2. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a boca como de leão. Olha que interessante. São os 3 bichos. A besta de Apocalipse, capítulo de número 13, ela traz consigo as 3 características das 3 primeiras bestas, que é semelhante ao leopardo. Semelhante ao leopardo, com os pés de quê? De urso, com a boca de leão. Só que ela tem 10 chifres. E engraçado é que na ponta dos 10 chifres tem 10 coroas. O reavivamento do Império Romano. O que quer dizer isso? Agora Daniel está falando do contexto de Apocalipse 13. Agora nós somos transportados para um futuro, aonde João tem a visão da mesma besta, da besta parecida, que carrega as 3 mais fortes características da besta de Daniel capítulo 7. É uma visão futura, é uma visão para depois do arrebatamento da igreja. É uma visão aonde ele vê uma besta que sobe também do mar, uma besta com 7 cabeças. Roma foi construída sobre 7 montes. A cidade de Roma, ela é construída sobre 7 montes. Se você for em Roma e puxar na história, você vai ver que Roma, a colina, ela é construída sobre 7 colinas. São as 7 cabeças, 10 chifres, 10 reis. Essa visão de Apocalipse 13, do 1 ao 2, traz uma visão futura de um reavivamento. O que é um reavivamento? Algo que estava morto e voltou a vida. Então Daniel vai trazer uma visão futura sobre a 4ª besta do Apocalipse 7. Uma besta que se reergueu, o império que voltou a existir depois do arrebatamento da igreja, quando a igreja subir. Então em algum momento emergerá essa besta, o império romano reavivado, mas não como um império, veja que interessante, não como um império mais, mas como uma confederação de nações. Serão as 10 maiores nações do mundo, unidas como um império só. Os 10 reis da terra, os 10 maiores governantes do planeta Terra são os 10 chifres. Sobre os 10 chifres haviam 10 coroas. São 10 governantes que serão 10 líderes mundiais. Agora imagine você, confederação de nações. Nós temos a ONU, nós temos a Confederação de Nações, o Mercosul, nós temos a OTAN, mas quando a igreja for arrebatada, existirá um reavivamento da confederação das 10 grandes nações do mundo. Agora imagine você, a igreja, subindo para se encontrar com Jesus. Oh, glória! O tanto de problema que não vai acontecer. Meu Deus! Quem vai nos explicar o que está acontecendo? Foi os alienígenas? Sumiram, viraram pó?
Cadê esse povo da igreja? Aleluia. Vai ser tipo isso. Então logo eles fecharão um acordo e erguerão uma confederação de 10 nações. Aleluia. Serão 10 nações. 10 chifres, são 10 reis. 10 coroas. 7 cabeças, porque Roma está construída sobre 7 montes. Agora veja que interessante. Por que a besta é o Império Romano, mesmo reavivado? Porque pode ser que quem crie essa confederação de nações seja realmente aquilo que nós conhecemos como Vaticano, como catolicismo. Porque o Vaticano são as 3 maiores religiões. Quais são? O judaísmo, a maior é o Islã. Depois vem o judaísmo e depois vem o cristianismo. A maior religião não é o cristianismo. A maior religião é o Islã. O Islã é a maior religião, seguido do judaísmo e depois do cristianismo. Agora você imagine, irmão, hoje, quando o Papa fala, o que acontece? Quando o Papa fala? O Papa fala, irmão, tá o quê? Falado. Você já viu o Papa para a guerra? O Papa, meu irmão, nós vemos acompanhando a história do mundo, você vê a importância que as nações dão ao Papa. O Papa eleito. Ele fala onde ele quer. Ele vai em países em conflito. Então nós acreditamos que através da ida desse Império Romano, na figura do Papa, na figura do Vaticano, vai criar a confederação de 10 nações. E aí as 10 nações serão criadas, mas entre as 10 nações passa o slide. É aí que nós vamos trabalhar. Olha lá. Mas a besta, olha que coisa interessante. Daniel 7:8. Vamos ler Daniel 7:8 e vocês vão entender. Daniel 7, versículo 8 diz assim: estando eu a considerar as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante das 3, da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Olha, as duas, tanto de Apocalipse 7 como de Apocalipse 13, diante dos 10 chifres nasce um outro chifre pequeno. Olha lá, os 10 chifres nasce um outro pequenininho, 11. Só que esse chifre pequeno, 11, ele tem olho, tem boca, e ele falará grandiosamente. Olha, irmão, e a Bíblia diz que por causa dele ainda, ele não vai gostar, e ele vai remover 3 dos 7 chifres. Tipo assim, quando ele levantar, ele vai dizer: você, eu não gosto não. Sai fora. Sai fora daqui. Aleluia. Olha lá o desenho. Quem é essa ponta pequena? É o anticristo vai emerger das confederações das 10 nações. Então quando a igreja subir, as 10 nações aparecerem no mundo, diante das 10 nações o anticristo aparecerá. Ele já vai aparecer como? Vai arrancar logo 3 dos 10 reis da terra. Vai dizer: não, só vão ficar 7. E eu. Aleluia. A besta de Apocalipse 7, de Daniel 7 e Apocalipse 13, todas as duas bestas nascem a ponta pequena. Olha que coisa interessante. A besta
que emerge do mar, Apocalipse 3, 1 a 8. A besta faz alusão da pequena ponta que é o anticristo. O seu tempo de atuação, leia comigo Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13, 5, leia a Bíblia. Vamos ler. Apocalipse 13, 5. É rápido, é simples. Apocalipse 13, 5. E foi dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfemas, e deu o seu poder para continuar por 42 meses. Dá quanto tempo? 3 anos e 6 meses. Então o anticristo vai vir do seio da grande besta que carrega os 10 chifres. Vai nascer mais um chifre, e esse chifre pequeno é o anticristo, e o anticristo vai arrancar 3 dos 10 chifres, e ele vai surgir, irmão, como governante sobre os 7 chifres. E no período dos 3 primeiros anos e meio, veja bem que interessante, 3 primeiros anos e meio, depois que a igreja subir, vai ser tudo maravilha. As pessoas vão olhar para ele, nossa, esse cara é demais. Esse cara tem a solução para tudo. Acabou a fome, acabou a miséria, nós temos segurança, nós temos o que mais? O que é mais bom aqui para nós? Comida é bom, né? Bebida é bom, né? Paz é bom, né? Sem crime é bom, né? Dinheiro é bom, né? Então quando a igreja subir, o anticristo vai emerger desse confederado de 10 nações. E ele será o governante que mais se destacará entre os 7. E entre os 7 todos vão falar assim, vamos passar, né, o governo para ele. Por quê? Porque ele tem solução para... Já pensou, irmão? Você ficar os primeiros 3 anos e meio só paz, alegria, gozo, tranquilidade. Pastor? Você nem vai lembrar do que eu estou falando, se você ficar. Quer não? Paz, tranquilidade, tudo de bom vai ter. Ele vai dar solução para os maiores problemas da humanidade. Coisa, né? Mas aí a Bíblia fala que o poder real dele são de 42 meses só. Significa que os 3 primeiros anos e meio ninguém vai perceber nada de errado nele, irmão. Ninguém vai ver, irmão, que vocês são nada que desabale a conduta desse homem de governante. As câmeras serão mostradas para ele, diz lá, ele vai se pronunciar. Aí ele vai e fala, olha, nós temos fim a fome na África. Todo mundo, meu Deus, que legal. Bacana. A partir de hoje nós vamos depositar o dinheiro na conta de todo mundo aí, fica ligado. Todo mundo. Que bênção. Pastor, dando problema para tudo que é tipo de solução para todo tipo de problema. Nós já temos a cura do câncer, temos a cura da AIDS, temos a cura do ebola. Nós fazemos chover ouros. A ponta pequena. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz assim: filhinhos, você gosta dessa frase? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Meu irmão, se nós fizermos uma análise, nós teremos muito tempo para estudar isso. Quantas figuras do mundo apareceram em nós? Naquele momento, muitos crentes. Já esse é o anticristo. Hitler, Mussolini, os papas, enfim. Tem gente que diz até que o Bolsonaro é o anticristo. Meu Deus. O Henrique Cristo é o anticristo. Meu Pai do céu. Mas aí João falou, isso é bom, porque isso está mostrando para nós que está chegando a hora do realmente
o verdadeiro anticristo aparecer. Por que anticristo? Porque ele é contra. Olha o que diz. Muito se tem feito, mas já é a última hora. Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca para o chifre, para a ponta pequena. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Olha, deu-lhe poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do santo nome e do seu tabernáculo e dos que habitam. João vai olhar a mesma besta, parecida com a mesma besta, trazendo as características principais da besta de Daniel 7, e ele vai ver que a ponta pequena arranca 3 pontas, 3 chifres, e aí se torna rei sobre as outras 7, e tornando-se reis, a ponta pequena tem boca, fala, e depois de um período, somente por 3 anos e meio, ou na metade dos 3 anos, porque a tribulação dura 7 anos. Então, nos primeiros 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, ele não vai falar nada de ruim. Só coisa boa, coisa legal, bacana, ouve, tá legal, tá bom. Vai indo, vamos falando. Mas aí no final dos 3 anos e 6 meses, ele vai abrir a boca e vai começar a falar o quê? Blasfemas, contra Deus. Aí o anticristo, depois dos 3 anos e meio, a ponta pequena, o chifre da besta, o chifre pequenino da besta, vai começar a falar. Aí ele diz: agora eu tenho um pronunciamento para falar para vocês. Aí todo mundo: nossa, ele vai falar mais coisa agora. Já se passaram 3 anos e 6 meses que ele está aí governando. Aí ele diz: filma eu aqui. Todas as câmeras do mundo e a população atônita para ver o pronunciamento dele. Aí a ponta pequena vai falar blasfemas contra Deus. Aí, meu irmão, todo mundo ninguém vai entender nada. O que ele está falando? Ele diz: Deus que vocês acreditam nunca existiu. Eu sou Deus. E vocês devem apenas me adorar. Blasfemas contra Deus, veja bem. O nome de Deus e do seu tabernáculo. Aí ele vai começar a grande perseguição contra a... Porque, meu irmão, os crentes que ficou, que não subiu no arrebatamento, vai continuar com a igreja. Acho que não. Jesus não voltou, vai continuar na igreja. Vai que nós temos uma segunda chance. Nenhum dos cristãos vai subir da terra, a não ser os que subiram no arrebatamento, que ficou crente suficiente para subir. Quem não subir vai ficar, vai continuar vivendo sua vida normal. Sou católico, continuo católico. Sou crente, não subi, vou agora que é a minha oportunidade de eu continuar pregando. E se eu for esperto e inteligente, eu vou pregar o que o pastor está pregando agora. Não vai dar mais tempo de pregar prosperidade. Não vai mais dar tempo de passar a mão em cima dos crentes e dizer: olha, meu filho, você caiu, Deus tem perdão para te dar. Não tem mais essas mensagens. Não tem mais. As mensagens não vão funcionar. Mas alguns ainda vão continuar pregando. Igrejas vão continuar abertas. 3 anos e meio. Mas uma coisa a Bíblia diz: reconstrução do 4º templo, o grande templo de adoração em Jerusalém. Já os projetos já estão lançados, já está começando as obras, e ele vai colocar um trono dentro do templo. E todos vão se perguntar: mas por que um trono dentro do templo em Jerusalém? O templo vai abrigar as 3 maiores religiões. De um lado, os islâmicos vão cultuar na cúpula dourada, no portão sul, onde fica o Muro das Lamentações, os judeus vão cultuar. Provavelmente lá no centro do pátio inferior, os cristãos também vão ter o seu lugar de adoração. As 3 maiores religiões juntas num templo só.
Mas todos eu acho que vão se perguntar: por que ele construiu um trono dentro do templo? Mas quando acabar os 3 anos e meio de paz, ele diz: agora vocês me gravam. Ele vai chegar no trono e vai dizer: agora eu vou falar para vocês quem sou eu. E ele vai começar a falar blasfêmias contra, e ele vai perseguir quem? Vai perseguir a igreja. Vai blasfemar contra a ponta pequena das bestas de Apocalipse 7, Apocalipse 13. Falará grandes blasfêmias, o anticristo. Falará contra Deus, contra os céus, contra a igreja, contra tudo que for objeto de adoração que não seja a Ele. Então aí ele vai começar a grande perseguição religiosa. Qualquer religião que não for Ele vai morrer. Os judeus vão morrer como sempre morreram. Os cristãos vão morrer como sempre morreram. Se os macumbeiros não adorar Ele, vai morrer também. Não vai ter. Se os espíritas não adorar Ele, morrem também. A única religião do mundo será Ele. E o Deus existente na terra será Ele. E Ele se assentará no trono de Davi, ou no trono do grande templo, e se chamará Deus. Oi, uma ponta pequena, que terá o maior poder, o maior governante da face da terra. Amém? Amém? Vamos colocar de pé. Eu não aprofundei mais, porque é muita coisa. Está aprofundando muito. Escatologia, irmãos, quanto mais se explica, pior se fica. É o que nós aprendemos na faculdade. Não se explica muito, senão pior fica. Querer explicar coisas que nem você não entende? Não dá, né? Resumindo os 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. Romano reavivado, confederação de nação de 10 nações. Anticristo surgindo como uma ponta pequena entre os 10 chifres da besta de Apocalipse 7 e Apocalipse 13. Banindo 3 reis e dominando sobre os 7. E no final, nos 3 anos e meio, primeiro se manifestando realmente como o anticristo ou antideus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra.